Irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar início então neste culto em nome de Jesus. Estamos felizes por estarmos na casa do Senhor, com todas as restrições, mas muito alegres por podermos estar aqui, por podermos estar juntos, para celebrar a presença do Senhor. Glória a Deus, separados mas juntos, distanciados mas unidos, porque isso ninguém tira de nós, o Seu Espírito Santo que nos dá. Amém? Então, que Deus abençoe cada irmão. Vamos ficar em pé, queridos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, uma palavra que tem falado muito ao meu coração. Ainda ficamos remoendo as palavras que ouvimos nos últimos dias, quarta-feira, domingo passado. Como é interessante a palavra de Deus, ela vai realmente trabalhando o nosso coração. E nós vamos nos lembrando, nos momentos que nós dobramos o nosso joelho para orar, nós lembramos dessas palavras, e aquilo fortalece a nossa oração. Aleluia, que maravilha a palavra de Deus, porque não é qualquer palavra, é a palavra viva, é a palavra realmente em ação, é o próprio Jesus, aleluia, atuando nas nossas vidas. Que maravilha o que nós temos recebido. Tem uma palavra que tem ficado muito no meu coração, que não foi lida, mas foi muito citada, principalmente no final de semana passada. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 até o versículo 58, encerrando o capítulo. Nós vamos fazer uma leitura participativa. Os irmãos me ajudem a ler aí, com voz bem alta, porque é bom ler a palavra do Senhor. Paulo aqui faz toda uma defesa com relação à ressurreição, a importância da ressurreição e o valor que tem a ressurreição. Então nós vemos que todo esse capítulo é tratado sobre isso, mas principalmente esse final aqui, ele é muito lindo, Parece que ele faz uma declaração de louvor, de adoração ao Senhor, exaltando esse grande ato que foi a ressurreição de Jesus Cristo, que nos dá a esperança de que um dia, ainda que nós tombemos aqui na vida natural, nós estaremos já prontos para a ressurreição que acontecerá no último dia, no dia que Jesus voltar. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura então? Vamos pedir, irmão Joanias, faz a leitura dos 51, os irmãos deem sequência com muita alegria lendo a palavra de Deus. Mas eu lhe revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém, glória a Deus. Por que, irmãos, não é inútil o trabalho do Senhor? Porque é um trabalho feito para a eternidade. Amém? Nosso trabalho feito para o Senhor é feito para a eternidade. Que privilégio que nós temos de poder trabalhar para esse Deus. Que privilégio que nós temos de podermos realmente fazer isso com esse entendimento. Tudo que nós fizermos com o Senhor tem um valor eterno, um valor de realmente conquista eterna. E nada vai se perder. Tudo vai ser, já está na contabilidade do Senhor, e Ele diz que haverá galardão para todas as coisas. Nós não merecemos nem precisávamos. Só o céu já era bastante, mas Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele diz que nem um copo d'água dado a um dos pequeninos será esquecido naquele dia.
Que Deus maravilhoso é esse Deus que nós servimos, né? Aleluia. Nós queremos orar nesse momento. Logo em seguida o irmão Adil vai estar cantando uma canção. É bom ver os nossos irmãos aí. Já trouxe o violão, tem uma canção, tem. Nós queremos ouvir e louvar o nome do Senhor com uma canção. Nós vamos aproveitar já nessa canção, já que praticamente todos já chegaram, e realmente as pessoas possam também contribuir, né, com as suas ofertas e dízimos logo em seguida. Mas agora nós vamos orar. Nós temos algum pedido especial que os irmãos queiram fazer, queiram manifestar, queiram colocar na presença do Senhor? Eu queria que vocês pudessem fazer isso agora, nesse momento. Irmã Valdineia. Minha mãe não está muito bem. Ela já não estava muito bem, andou caindo, se machucando. Ela é arteira, né? Vamos orar pela dona Nira, né? Que Deus tenha misericórdia com nossa querida irmã em Cristo. Mas eles têm, né, uma atividade, um ativismo que eles não conseguem, são imparáveis. Vamos orar pela dona Nira, que Deus tenha misericórdia. Rafa? Amém. Vamos estar orando em nome de Deus pela família, pelos pais do Rafa, né? Deus esteja abençoando. Como é bom nós podemos levantar um clamor e orar, né? Independente se eles acertaram ou erraram no decorrer da sua vida, nós temos que amar. Isso é amor, é nos importar com eles e orar, interceder, e que eles sejam abençoados, né? Em nome de Jesus. Mas alguém, irmão, tem algum pedido que queira colocar? É um momento que nós podemos expressar, né? Temos orado, né, nas madrugadas, temos orado durante o dia, irmãos. O relógio de oração continua, ok? Continua ativo, não pare, não perca o teu horário. Procure te esforçar para manter essas 24 horas nós estarmos orando, buscando o Senhor. Amém? Se você não puder mais cumprir com o seu horário, entre em contato conosco para nós ver se a gente consegue uma substituição, uma mudança. Mas é importante que nós fiquemos na presença do Senhor. E lindo, né? A igreja tão pequena conseguir fechar um relógio. Boa sugestão que o irmão Jones fechou. E nós estamos orando, que bom. E que bom que a igreja pode fazer isso, porque isso é edificação para nós mesmos, né? É bênção para nós mesmos. Então que Deus nos ajude a permanecermos firmes no nosso propósito. Deus vai estar respondendo às nossas orações, restaurando tudo que Ele precisa restaurar. Ele é fiel, Ele é bom. Nós temos pedido, né, nas nossas orações da madrugada pela nossa nação. Temos pedido para que Deus varra a corrupção da nossa nação, que Ele traga à luz tudo que está feito encoberto, e tem muita coisa que ainda precisa ser revelada, e vai surgir, porque Deus traz à tona, para quando Ele quer fazer uma limpeza na nação, Ele faz isso. E nós sabemos que o nosso presidente não é perfeito, mas ele é um homem que Deus colocou lá. E ele, para governar, ele precisa que essa corrupção saia da nação, saia dos nossos corações. Eu estava pensando, o brasileiro por si, ele é um povo realmente corrupto, porque ele aprendeu, parece que isso está entranhado nas nossas vidas. Nós já somos lavados pelo sangue de Jesus, já não praticamos isso, espero, né? Sinceramente, espero que não haja isso entre nós, porque nós somos novas criaturas, mas no brasileiro, de uma forma geral, nós vemos sempre dando um jeitinho, sempre tentando levar um benefício. Nós vemos agora, tudo encareceu, as pessoas levando vantagem, cobrando preços absurdos para ganhar em cima da situação do terror que as pessoas viviam. Isso não é corrupção, irmãos? Isso é corrupção do coração, a ganância, o egoísmo, a maldade. Então, que isso seja varrido da nossa nação, para que nós possamos viver tempos de mais justiça social, porque o Senhor honra uma nação assim abençoada e que honre a justiça social. Vamos orar, continuar orando pela nossa nação, pelo nosso presidente, pelos homens e mulheres que estão à frente dessa nação, que precisam muito das nossas orações, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos levantar esse clamor, irmãos? Vamos orar nesse momento. Queria que tu fechasse seus olhos. Eu quero que o irmão Glênio, nesse momento, irmão Glênio, se possível, tu levanta a tua voz em oração. Nós queremos orar contigo em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, obrigado, glorificado seja o teu nome, Pai, é soberano. Orar a ti, agradecendo a oportunidade, glória ao teu nome, Pai. Nós entramos nesse tempo, Senhor, para louvar, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Glória ao teu nome. A presença de cada irmão, Senhor, que teve força, que teve ânimo. Sim, Deus.
Aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, irmão, que apresentou essa manhã os seus pedidos de oração, Senhor. Nós sabemos os momentos difíceis que passamos, Pai, mas o Senhor é poderoso. Amém, Senhor. A graça maravilhosa continua, Pai, abundante, alcançando, Pai, curando, aleluia, libertando, Teu Espírito. fazendo a obra a qual o Senhor Jesus Cristo, aleluia, estabeleceu naquela cruz do Calvário, salvando, Pai, a humanidade, aqueles que creem, aqueles que depositam no Senhor a sua confiança, Pai. O Senhor sustenta na sua mão poderosa. Aleluia. Obrigado, Senhor. E nessa manhã nós queremos interceder por esses pedidos de oração, Pai. Cura as enfermidades. Transforma, Pai, aqueles que estão ainda, Senhor, no pecado, que possam vir, Pai, a salvação em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Oramos pelo nosso Brasil, Senhor. Clamamos Em pela nome nação. de Jesus, Pai, colocamos a nossa nação nas suas mãos. Tenha Pai, misericórdia, como orado diversas vezes, Pai. Continuamos intercedendo, Pai. Continuamos clamando, Pai. Suplicando, Senhor. Queremos nos humilhar diante da Tua presença, Senhor. Sabemos que nós não somos merecedores de nada, Pai. Mas o Senhor pode constituir, Senhor, uma nação forte que te ama. Uma nação, Senhor, sem a corrupção, Pai. O Senhor pode, Pai. Senhores da Tua vontade. O Senhor pode constituir homens e mulheres honestos, justos, para governar a nação. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós entendemos, Pai, as obras infrutuosas da fé, Revela. todo e qualquer projeto que Satanás fez para travar a igreja brasileira, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra esses projetos, que não prosperem, nós clamamos, Senhor, nesta manhã pedindo a Tua misericórdia, Senhor. Deus poderoso. Misericórdia, Santo, santo, santo. nós pedimos ao Pai Santo, por nome santo. Amém, Senhor, amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Convidamos o irmão Adil nesse momento, então, Adil, vem aqui louvar o nome do Senhor com uma canção. Enquanto o irmão Adil se prepara, podem sentando. Nós queremos dar alguns avisos. Hoje, quando 16 horas, né, tem a live da Escola Dominical no Instagram, né, do irmão Vando, né? Irmãos, quem não tem Instagram, cria um, né? Um na família nós precisamos ter, porque nós estamos fazendo muitas transmissões pelo Instagram, às vezes. Então a gente usa essa ferramenta também, que ela é mais prática, e ela permite também abrir as duas janelas ali, né, Vando? E a gente fica em interação. E hoje o irmão Robertson Binho, né, que muito tempo congregou conosco, já se converteu lá na igreja de Pastor Roberto, no tempo da nossa juventude, mas um menino de Deus, né, um professor de teologia, um autodidata, um homem muito capacitado pelo Senhor. Foi o professor de teologia nosso aqui, né, formou vários alunos. Ele estará ministrando então a live da escola dominical hoje à noite, à tarde, aliás, 16 horas. Coloque o relógio a despertar. Eu sei que domingo é o dia do soninho, né? De tarde, mesmo que a gente está geralmente parado, mas domingo é domingo, né? Às vezes a gente tira aquele soninho de tarde, descansa, bota às 16 horas para despertar e vamos prestigiar, vamos entrar, né, na live, vamos assistir essa ministração da palavra da escola. É um prazer, não é, ver o Binho, né? Então a gente vai ter esse privilégio de poder ver e ouvir a palavra de Deus sendo ministrada por ele. Então não perder revista ainda, irmão Vando. Ainda o Vando ainda tem algumas revistas, os irmãos que não compraram, não pegaram a sua, peguem para acompanhar as lições, estarem lendo, né? Conforme a gente tem sempre feito os nossos estudos, ok? Que Deus abençoe. Mas com certeza, fica à vontade, eu estava com saudade de vocês, viu? Graça e paz, amados. Pedir permissão para o pastor, antes da gente ler uma palavra, um salmo, que Deus falou comigo essa semana, e eu gostaria de entregar essa palavra para a igreja. São promessas de Deus que vêm para nós, e eu gostaria de ler então o salmo 115. Glória a Deus.
por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e seu escudo. Aleluia! O Senhor que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tantos pequenos como grandes. Ó Senhor, o Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe com essa palavra, irmãos. Aleluia. Quando eu li essa palavra, Deus falou comigo tremendamente na minha casa. Esteja falando também nos nossos corações. E não há maior felicidade do que servir ao Senhor, do que andar na sua presença dia após dia. Paz, irmãos, Deus abençoe vocês. Muito feliz de ver vocês. Tanto tempo a gente sem se ver, né? Mas estou muito feliz de estar aqui, na presença do Senhor e com vocês todos. Vamos servir o Senhor com nossas ofertas e dízimos agora. Em Jesus Cristo e só pra Ele viver.
Glória a Deus! Jesus mudou a nossa vida, e a nossa felicidade é que Ele é o nosso Salvador, né? Aquele que tem nos sustentado a cada dia. Lindo salmo também, irmão. Obrigado, eleva a nossa alma, fortalece o nosso coração. Convidamos então o pessoal do louvor, Regis, do louvor, para continuarmos adorando esse Deus maravilhoso, né? Que tem nos salvado, que tem nos transformado, mudado a nossa história. Que maravilha, né? Aleluia. Fique em pé, querido. Todos nós vamos adorar, continuar adorando agora. Como é lindo essas canções, como são lindas essas composições, né? Jesus está voltando, querido. Está vindo para nos buscar. Esteja pronto para partir e esteja pronto para encontrar com Ele. Porque não existe realmente motivação maior do que essa, né? Alegria e esperança maior do que essa. Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos. Com alegria estamos aqui, com alegria nós estamos na casa do Senhor. Na casa do Senhor, porque nós estamos alegres, podemos nos alegrar. E eu convido você para cantar com alegria. Está sorrindo.
nome do Senhor Jesus, porque nós podemos esperar nele. Santo, Santo,
Aplauda o nome do Senhor em gratidão e alegria. Porque Ele é santo, porque Ele é poderoso. Porque Ele vem nos resgatar, mesmo nós não merecendo. Porque Ele se entregou por nós, mesmo nós não tendo mérito algum nisso tudo. Por alguém bom, talvez alguém até se interessasse em morrer, mas por quem é mau? Só um grande amor. Só um amor maravilhoso. Só um amor sem medida para se entregar, para entregar a sua vida por nós que não merecíamos. E nós aguardamos o dia. Nós esperamos pelo momento em que os céus vão se abrir. Aquilo que nós lemos no início do culto. Em que os céus vão se abrir, aqueles que morreram vão ressuscitar e nós vamos ser transformados. E aí deu para o corona, aí deu para a fome, aí deu para a crise econômica, deu para tudo, acabou tudo. Aqui, enquanto nós estamos aqui, nós vivemos com tudo isso. Nós precisamos conviver. Mas vai chegar um dia em que nós não vamos mais ter nada disso. Nada mais vai fazer parte da nossa vida. Por isso nós podemos cantar. Por isso nós podemos cantar com expectativa e com esperança do que Deus vai fazer ainda por nós. Amém? Dia
servir esse Jesus, Ele está voltando. Aleluia. Oremos uma vez mais, pedindo a misericórdia do Senhor sobre a vida do irmão Regis, que estará compartilhando a palavra nessa manhã. Aleluia. Nós queremos ouvir a voz do Senhor soando mais uma vez. Você já ouviu a voz do Senhor nessa manhã, irmãos? Eu já ouvi. Aleluia, eu já ouvi. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Não é emocionalismo, mas é o nosso emocional tocado pela presença do Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, que se move entre nós. Oremos uma vez mais, em nome de Jesus. Lucy, faça a oração agora em nome de Jesus. Vocês podem sentar, meus irmãos, por favor. Obrigado. Estamos reunidos mais uma vez com a graça de Deus, pela bênção que Deus tem nos dado, estamos aqui. Eu creio que nós estamos aprendendo a valorizar esses momentos, né? Falei uma coisa para os jovens ontem, acho que a gente estava fazendo um bate-papo aqui, algumas perguntas. Por que a gente muitas vezes sofre ou tem dificuldades? É para valorizar os momentos bons. É só assim que a gente aprende. O ser humano caído, ele é só assim que ele aprende. E nós temos aprendido aos pouquinhos, alguns estão com mais dificuldade, outros já entenderam de cara, mas nós temos aprendido a valorizar o tempo que nós temos aqui. Nós temos aprendido a valorizar aquilo que Deus tem nos dado, a liberdade que nós temos de cultuar o Senhor Jesus. Obrigado, meu irmão. Nós temos aprendido a valorizar. E nós temos visto que a igreja precisa muitas vezes se reinventar. A igreja séria do Senhor Jesus não se reinventa nos seus princípios, mas nos seus métodos, sim. Afinal, não tem nenhum versículo da Bíblia dizendo que nós deveríamos filmar o culto e gravar, porque não existia nada disso naquela época. Mas nós podemos entender que podemos usar todos os recursos e toda a tecnologia disponível para nós, para que nós possamos alcançar não só os nossos irmãos do grupo de risco que não podem estar aqui, mas também pessoas que precisam ouvir o Evangelho. E nós temos a mensagem que pode salvar, nós temos a mensagem que pode resolver. Não um problema de uma pandemia, mas pode resolver um problema maior do ser humano, que inclusive é o gerador de tudo isso, que é o pecado. E eu tenho meditado um pouco em como nós temos vivido, ou antes de viver, como nós temos entendido o Evangelho, se é que nós temos entendido o Evangelho. Eu penso que eu nasci dentro da igreja, tenho 35 anos de igreja. Eu nasci, só nasci no hospital, mas eu vivo dentro da igreja desde que nasci. Eu já ouvi muitas vezes, muitas mensagens, ele já conta de quantas. Já ouvi muitas pessoas falando, já preguei muitas vezes, já vivi muitas coisas dentro da igreja. Faz mais de 20 anos envolvido com o ministério de louvor.
Mas a verdade é que muitas vezes nós passamos batido por algumas coisas e nós não temos entendido o Evangelho plenamente. Eu falo aqui da minha experiência, eu sei que tem alguns irmãos aqui que têm muito mais experiência. E nós, às vezes, não temos entendido plenamente o Evangelho. E pensando nisso e avaliando algumas coisas, Deus me levou a começar a estudar algumas coisas e tentar compartilhar algo que nós precisamos começar a entender. Eu falava com o pastor na semana, a gente estava conversando. Eu creio que a exposição, a forma de pregar expositivamente, de ir pregando textos um atrás do outro, de ir pregando sequencialmente, eu creio que é importante para que nós possamos entender algumas coisas que nós muitas vezes nem prestamos atenção, nem nos damos conta. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, para nós fazermos a leitura de alguns versículos e a gente começar a meditar um pouquinho sobre isso e talvez tentar clarear na nossa mente, no nosso coração, algumas coisas a respeito do Evangelho. Sempre é tempo da gente aprender, sempre é tempo da gente entender as coisas melhor, sempre é tempo que o Senhor tem nos dado para que a gente possa aperfeiçoar a nossa fé e cada vez mais conhecer o Senhor Jesus e conhecer aquilo que Ele nos deixou. Então abre a tua Bíblia em Romanos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o 4. Romanos 1, versículo 1, nos diz assim o texto: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É só uma introdução, né? É só um início de frase, o início de um livro, de um texto tão grande, mas eu queria que a gente pudesse meditar nisso hoje, começar a meditar na carta aos Romanos, começar a pensar um pouquinho sobre algumas coisas que Paulo escreve aqui, e para isso nós precisamos entender por que Paulo começa escrevendo assim. Mas a Epístola aos Romanos, né, das 13 cartas de Paulo, ela se encontra, ela é a primeira, né? Logo depois de Atos vem Romanos, mas isso não significa que ela foi a primeira a ser escrita. Na verdade, ela está logo ali, ela é a primeira de todas elas porque ela é a maior. Ela é a maior em termos de escrita, ela é a mais comprida das epístolas que Paulo escreveu. Se nós olharmos, se vocês não prestarem, não viram esse detalhe ainda, se você for olhando todas as cartas de Paulo às igrejas, elas estão em ordem da maior para a menor. E chama a atenção que essa aqui é a maior carta de Paulo e ela é bem maior que a segunda maior, que é Gálatas. Desculpa, que é 1 Coríntios. Ela é maior, ela está muito grande aqui e nós podemos olhar e ter algumas coisas aqui que Paulo está falando, né? Muitos dos teólogos consideram a carta aos Romanos como o Evangelho de Paulo. Mas como assim? Paulo não foi lá, como Lucas, como Mateus escreveu a trajetória de Jesus. O que eles querem dizer com isso? Que essa carta de Paulo, essa epístola, é que contém mais teologia a respeito do Evangelho entre todas elas. Ela é como se fosse uma sistematização de todas as doutrinas do Evangelho e obviamente por isso ela não é a primeira que Paulo escreveu, ela foi escrita depois, porque Paulo já tinha montado toda a sua teologia, já tinha conseguido sintetizar tudo aquilo que a fé cristã significava e ele consegue escrever em uma carta que tem muitas coisas e fala coisas muito importantes a respeito da fé cristã. É com mais definições, ela que tem muitas coisas, e não é à toa que Romanos foi responsável na história da igreja por muitos acontecimentos importantes. Talvez o mais importante deles, Lutero, quando começa a ler essa carta, desperta o coração dele, surge uma chama no coração dele, quando ele lê nessa carta aos Romanos, o justo viverá pela fé. E ele começa a olhar aquilo que ele lê em Romanos, começa a ver o sistema de então, e ele percebe pelo Espírito Santo que alguma coisa estava errada. Tamanha a profundidade dessa carta em seus termos teológicos que ela foi suficiente para que Lutero entendesse e definisse muitas coisas. Quando ele leu o justo viverá pela fé. Mas Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que ele não fundou. Não foi Paulo que fundou a igreja de Roma.
E ele escreve essa carta também para uma igreja que ele não conhecia ainda pessoalmente. Se nós lermos o livro de Atos, olharmos a trajetória e montarmos a estrutura de como foram escritas as cartas, normalmente Paulo escrevia uma carta para uma igreja que ele havia ou fundado ou já visitado, e ele escrevia para aquela igreja, normalmente também para corrigir algumas coisas que ele sabia que precisavam ser corrigidas. Por isso que as cartas, todas as cartas, cada uma tem um tema predominante. 1 Coríntios trata de um problema significativo na igreja, né? 1 Tessalonicenses trata de um problema que o pessoal estava desesperado com relação à questão daqueles que estavam morrendo, aqueles que estavam indo e não sabiam, eles não entendiam, poxa, mas Jesus não voltou, ele morreu, será que ele perdeu a salvação porque morreu? E Paulo escreve, explica. Mas Romanos não é escrito assim. Romanos é um resumo daquilo que Paulo ensinava. Romanos é como uma carta de apresentação, né? Ela funcionaria como uma apresentação. Paulo estava escrevendo a carta para aquela igreja na expectativa de depois poder visitar aquelas pessoas. E ele manda essa carta explicando: olha, eu sou Paulo e essa é a mensagem que eu prego. Vamos pensar um pouquinho, né? As fake news não começaram no século XXI. Se nós vemos o livro de Atos, nós vamos ver que muitas vezes, frequentemente, Paulo e os apóstolos eram acusados de pregar coisas que eles não pregavam. Eram acusados de fazer. Paulo foi preso lá em Jerusalém, no capítulo 21 de Atos, porque foi acusado falsamente de ter colocado um não-judeu dentro do templo, coisa que ele não fez. E Paulo escreve uma carta explicando: olha aqui, essa é a pregação que eu faço, essa é a minha mensagem. Em tempos de tanta falsidade que nós vivemos, inclusive de um falso evangelho, é importante a gente atentar para isso. Paulo já tinha essa preocupação naquele momento. Uma preocupação que às vezes nós não temos, né? Às vezes a gente pensa, eu já ouvi muitas vezes lá nos anos 90 tinha uma música, né? Uma canção evangélica que a gente cantava, eu vou admitir o meu pecado, que eu cantava ela também. A gente cantava ela, né? E a gente dizia, né? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero a Deus. E daí a gente botava um tô nem aí no meio ainda. Quem é que lembra disso aí? A Gabi lembra? Tinha um contracanto ainda. Não importa o que... Mas, eu sei que a ideia naquela música era a ideia de que não importa se vão me questionar, me julgar, se vão me achar errado, se vão me achar quadrado, eu quero é Deus. Mas isso tem uma outra interpretação muito errada. Quando a gente pensa assim, não importa, eu falei, não importa o que eles estão pensando. Não importa o que eles estão fazendo lá, eu estou preocupado só comigo, só com a minha vida. E quando a Bíblia, o Evangelho nos chama a nos preocupar com o que os outros estão pensando também. Paulo diz que não é para a gente ser escândalo. Jesus diz, ai daquele que vê os escândalos. Nós deveríamos saber pelo menos que a nossa responsabilidade não é só pelas palavras que saem da nossa boca, mas é pelas que entram no ouvido da pessoa. Às vezes a gente é muito, vamos dizer assim, muito grosso no falar, e daí a gente, não, mas o que eu não queria eu não queria ofender. É legal, mas se ofendeu, a culpa é minha, eu preciso corrigir isso. No casamento não é assim, a gente pensa uma coisa, sai outra, e a mulher entende outra completamente diferente. Sempre assim. Porque a gente acha que é normal, mas me ofendeu com isso. Sabe por quê? Porque entre aquilo que nós queríamos realmente falar, o que nós falamos e o que realmente foi entendido, tem muitos fatores. Eu queria falar uma coisa, mas o meu estado de espírito fez eu falar de uma forma, e o estado de espírito, ou mesmo as predisposições, os preconceitos de quem ouviu, fazem a pessoa entender de uma forma diferente. Quer ver um exemplo? Se a gente pegar o texto das versões mais antigas lá de Jesus falando com Maria, na multiplicação, quando Jesus transforma água em vinho. Que tenho eu contigo? Nossa, parece que Jesus está xingando Maria, mas Jesus não está. Naquele contexto, naquele tempo se entendia claramente que não era isso. Só que se eu falar assim hoje, as pessoas não vão. Coisa, o cara é grosso. Naquele tempo era assim que se falava e era natural. Jesus não estava xingando Maria. Então nós somos responsáveis pelo que as pessoas ouvem, entendem e percebem. E quando nós falamos e pregamos o Evangelho, nós somos responsáveis por fazer as pessoas entenderem. E Paulo era responsável, se entendia responsável por explicar para aquela igreja que ele pretendia visitar quem ele era. Explicar o que ele estava fazendo, explicar o Evangelho que ele estava pregando, para que aquela igreja pudesse ser fortalecida
para que aquela igreja pudesse se tornar possivelmente uma cooperadora de Paulo nas suas viagens missionárias. Paulo fala que gostaria de ir à Espanha e queria fazer uma viagem missionária para o outro lado, né? Paulo até agora estava ao oriente de Roma e ele queria ir para o ocidente, para o lado do oeste de Roma, até a Espanha, que seria o fim do mundo conhecido na época, o canto do mundo conhecido na época, que era a Europa e a Ásia. Então Paulo pretende fazer aquela igreja entender quem é ele e o que ele está fazendo, o que ele está pregando. E para fazer isso, a primeira coisa que Paulo faz é se apresentar. E agora eu queria pensar uns minutinhos com vocês na forma em que Paulo se apresenta e tentar que a gente possa olhar isso para as nossas vidas um pouquinho e ver a nossa apresentação. Quer ver? A primeira coisa no versículo 1 que nós conseguimos entender é que para Paulo o Evangelho definia a sua identidade. O Evangelho redefiniu a identidade de Paulo. E o Evangelho deveria redefinir a nossa identidade. Olha o que Paulo fala no versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Servo, chamado, separado. Sabe quem era Paulo? Paulo, em uma das cartas aos Coríntios, ele se apresenta, ele fala algumas coisas de si mesmo, de uma forma muito pessoal. E ele fala que ele era descendente de judeus, ele era um fariseu, ele era um cara respeitado em termos acadêmicos. Naquela época, a teologia e a ciência e o estudo acadêmico eram muito unidos. Isso foi até muito pouco tempo atrás, isso era assim. Então, Paulo era um cara muito estudado, um cara com um grande currículo. O currículo Lattes do Paulo ia ser top. Ele era top. Ele estudou na melhor universidade da época. Gamaliel era o cara da melhor universidade da época. Era o Harvard da época. Paulo chegou a ter uma grande proeminência entre os fariseus. Ele era um cara muito respeitado na sua posição de vida. Tanto que Paulo, quando Paulo se converte, ele estava com cartas de autorização. Ele era um braço direito dos governadores, dos líderes judeus. Paulo não usa seu sobrenome, a sua família. Paulo não usa a sua profissão ou o seu currículo, né? Nós muitas vezes somos conhecidos por isso, né? Nós somos conhecidos pelo trabalho que nós temos, a empresa que nós trabalhamos, nós somos conhecidos pela igreja que nós frequentamos, pela família, né? Nosso sobrenome que está lá na nossa carteira de identidade, ele identifica a nossa família, nossa ascendência, de onde nós viemos, tudo isso. E nada disso para Paulo é importante para ele se apresentar. Ele se apresenta vinculado ao Evangelho. Porque o Evangelho definiu a identidade dele, redefiniu a identidade dele quando ele se converteu. Vamos para os nossos dias, vamos para as redes sociais. Quantas pessoas que a gente olha lá no Instagram ou no Facebook, e a gente olha o perfil da pessoa e a gente descobre para que time a pessoa torce. A gente sabe se a pessoa gosta de futebol, se ela gosta de outro esporte, a gente sabe os pratos que ela gosta de comer. A gente olha para o perfil de uma pessoa e a gente descobre tudo. Onde é que ela mora, às vezes até, eu penso às vezes nós botamos até informações demais, né? Às vezes até o endereço, até o CEP tem lá, para todo mundo ver. Mas ao mesmo tempo nós vemos às vezes pessoas que são servos de Deus, em que se tu olhar o perfil dela, tu não vê nada relativo ao Evangelho. Eu não estou dizendo para sair uma plaquinha de eu sou cristão. Eu estou dizendo que nós não vemos nada em relação às postagens que essa pessoa faz. Nós não vemos nada em relação ao comportamento dessa pessoa. Nós não vemos muitas vezes nada em relação àquilo que o Evangelho fez ou deveria ter feito na vida da pessoa. Parece que o Evangelho, em muitos casos, não define nada, não transforma nada, não muda nada na identidade da pessoa. Parece que às vezes a mesma piada bagaceira de antes continua funcionando, a mesma forma de agir, de pensar, o mesmo lugar onde eu gasto o meu tempo, invisto o meu dinheiro, parece que nada muda. Mas para Paulo, o Evangelho redefiniu totalmente a identidade dele. Eu separei as 3 palavrinhas aqui que ele usa para a gente, os 3 substantivos que ele usa a respeito dele mesmo, para a gente pensar um pouquinho.
separado para o Evangelho. Separado quer dizer afastado, quer dizer apartado, quer dizer que não está em conexão com alguma coisa. Paulo foi separado de todas as outras coisas para estar conectado com o Evangelho. Paulo entendia que ele foi separado por Jesus quando Jesus chamou ele, e Paulo entendia que toda aquela velha vida dele já não servia mais para nada. A partir de agora, o que definia quem Paulo é o Evangelho, e ele foi separado para o Evangelho. A palavra santo, que a gente lê no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ela tem uma conexão muito parecida com isso. O santo é o separado do pecado, é o separado da impureza. E Paulo olha aqui e diz assim: eu sou separado para o Evangelho, eu sou apartado de todas as outras coisas, nada mais tem valor para mim a não ser o Evangelho. O pecado, a minha vida de pecado anterior, isso não tem mais valor para mim, eu sou separado disso. As coisas que para mim eram muito valiosas, que moviam a minha vida, que eu matava ou morria por aquilo, isso, estou separado disso. Agora eu vivo para o Evangelho. Paulo é um exemplo de alguém que vive para o Evangelho, ele viveu para o Evangelho. Ele foi separado. E Paulo tinha isso muito claro na sua vida. Nada mais tinha valor para ele a não ser aquilo que definia a vida dele. Agora ele era separado pelo Evangelho. Para o Evangelho. Mas olha o título que ele usa, né? Às vezes a gente vê pessoas que querem ganhar o seu título, né? O cara é pastor, ele não aceita que não chame ele de pastor, tem que chamar de pastor. Às vezes ele é obreiro, ele é evangelista, ele é diácono, né? A gente tem que chamar, ou diácono e tal. Sabe qual é que é o título que Paulo usa? Servo. Sabe o que é servo lá, né? O que significa servo lá naquele contexto? A palavra grega lá é doulos, que significa escravo. E a origem da palavra é mais ou menos como algema, ou preso, ou cadeia, prisão. Paulo se considera preso ao Evangelho, escravo do Evangelho, servo de Jesus Cristo. Paulo não se considera o bambambam do Evangelho. Paulo não está dizendo assim: eu sou um dos grandes evangelistas. Tem lugar, parece que assim tem que fazer uma pirotecnia para saudar uma pessoa, para falar de todas as... Amados, Paulo é servo. Esse Paulo que escreveu mais, o que mais escreveu no Novo Testamento, ele é responsável pela maior parte do Novo Testamento. Ninguém escreveu mais no Novo Testamento que Paulo. Esse Paulo que foi responsável por plantar igrejas em todo o mundo conhecido da época. Esse Paulo que propagou o Evangelho aos gentios, que foi o apóstolo dos não-judeus, e que praticamente tudo que aconteceu fora do judaísmo na época foi através de Paulo, que foi extremamente usado pelo Senhor. Servo. O Evangelho redefiniu a identidade de Paulo. Ele é separado para o Evangelho e ele é servo de Jesus. Nós temos muitas vezes tentado fazer de Jesus o nosso servo. A igreja muitas vezes tem tentado fazer de Jesus o seu servo, tem tentado se colocar como mestre, como rei acima das coisas. A igreja está tentando manipular e dizer o que Deus deve fazer, o que Jesus tem que fazer. A igreja muitas vezes está tentando, os cristãos muitas vezes estão tentando manipular o Espírito Santo, definir o que o Espírito Santo tem que fazer ou não. Da onde isso? Nós não passamos de servos. Paulo era servo. E quem sou eu perto de Paulo? Quem somos nós diante de homens? Pela capacidade que Paulo recebeu, pelos dons que ele tinha, pela capacidade de sofrer pelo Evangelho que ele teve. Acho que eu teria isso? Acho que o pobre coitado que nem eu seria forte como ele foi para sofrer pelo Evangelho e escrever Filipenses preso? Não. E mesmo assim Paulo se coloca como servo. Tem muita gente querendo ser chefe. Parece que a igreja brasileira está cheia, tem muito cacique para pouco índio. Todo mundo quer título, todo mundo quer, às vezes por birrinha, às vezes o cara sai com 3, 4 pessoas para montar uma igreja porque ele quer ser o líder. E fica caça. Às vezes tem brigas em lugares, tem brigas dentro da igreja por poder, como se houvesse poder aqui dentro. Todo o poder é dele. A partir do momento em que o poder estiver na minha mão, ou na mão do pastor, ou na mão de qualquer um dos irmãos, deixou de ser igreja, o poder é dele. Nós não temos poder nenhum, nós somos servos.
serviço do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Eu li num artigo uma vez, o John Piper fala sobre o ministério, ele diz: nós não somos profissionais, nós somos muito mais do que profissionais. Não é uma profissão pregar o Evangelho, é muito mais, é uma vocação, é uma coisa que eu não simplesmente vou lá e faço o meu serviço, venho aqui, prego para vocês, venho aqui e toco. Não! Isso é a minha vida, eu pertenço a isso. E se eu não fizer aquilo, aí eu digo que Paulo disse: ai de mim se não pregar, ai de mim se não cumprir com a missão, com o chamado. Serve. O Evangelho redefine a identidade de Paulo, ele passa a ser servo de Jesus. O Evangelho redefiniu a tua identidade, não, amado, você é servo. Será que eu já sou servo? E a terceira palavrinha: chamado. Chamado, no caso de Paulo, para ser apóstolo. Chamado para ser um enviado. Chamado para ser alguém que ia propagar o Evangelho. Paulo tinha certeza do seu chamado. Ele entendia porque, como ele era um servo, um escravo de Cristo, como ele era separado para o Evangelho e a vida dele deveria girar em torno do Evangelho, nada mais natural do que ele cumprir o chamado que ele recebeu. Paulo não esperou que alguém fosse lá e desse um título para ele. A partir de agora tu é pastor, agora tu pode pregar. A partir de agora tu é apóstolo, pode pregar o Evangelho. Paulo, se a gente olha para a história, para aquele momento que não tem muitos dados sobre Paulo, a gente vê que Paulo já começou, ele se converteu e já começou a pregar. Não era muito bem aceito naquele momento, ele precisava passar por toda a escola que Deus planejou para ele. Mesmo com todo o estudo acadêmico dele, ele precisava passar pela escola da humildade. Ele precisava aprender, ele precisava ser rejeitado até pelos cristãos muitas vezes. Até que Barnabé vai lá e puxa ele lá, larga ele lá no meio da igreja, diz: ó, tá aqui, ele mudou. Paulo aprendeu com tudo isso, mas ele sabia que ele foi chamado. O que nós estamos esperando para pregar o Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor? Um anjo cair na nossa frente, aparecer e dizer: eis que te digo que tu tem que pregar. Ah, isso já está na Bíblia. O que nós estamos esperando para aceitar o chamado que Deus fez para nós? Na palavra. Estamos esperando o quê? Uma teofania, o próprio Jesus aparecendo em sonho, em visão para nós, para dizer: leia a Bíblia. Porque é isso que ele vai dizer. Leia a Bíblia e entende que nós temos um chamado. Cada um de nós tem um. Todos nós somos chamados para a propagação do Evangelho. Alguns com dons e talentos em uma área, outros em outra. Alguns com mais facilidade de comunicação, outros com menos. Mas todos nós fomos chamados. Todos nós fomos comissionados. Jesus fez isso. Mateus 28. Vão, pega o Evangelho. Não precisa de uma segunda ordem, não precisa mandar de novo. Paulo foi chamado. E Paulo, porque ele foi chamado, ele sabia que ele podia suportar todas as coisas que aconteceriam naquele caminho. Você já parou para pensar nisso? O que motivava Paulo a continuar? O que motivou Paulo a depois de ser apedrejado na porta da saída da cidade? Mas achando que ele estava morto, o pessoal vai lá, recolhe ele, e ele levanta, e a primeira coisa que ele faz é ir para outra cidade e pegar o Evangelho. O que motivava ele? O que motivava ele era o chamado. Ele sabia que se Jesus chamou, Jesus ia cuidar de tudo para ele. A confiança no chamado. A motivação de Paulo não era alguma vantagem que ele podia receber. A motivação de Paulo não era o reconhecimento. A motivação era só cumprir o chamado que Deus tinha para ele. O Evangelho redefiniu a identidade de Paulo. O Evangelho redefiniu quem era Paulo. E sabe por quê? Sabe por que Paulo se apresenta a partir do Evangelho? Sabe por que Paulo não se apresenta simplesmente com quem ele era, ou com o que ele queria ser, ou com os seus talentos, os seus dons? Porque Paulo sabia que o Evangelho é sobre ele, não sobre nós. Mas essa ênfase de se apresentar a partir do Evangelho é porque Paulo entendia o que ele colocou no versículo 2 em diante. Olha só. Foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Nota o que Paulo está fazendo aqui. Ele está fazendo o que João Batista fez. João Batista estava lá e viu Jesus e ele disse: é necessário que eu diminua. E Paulo está aqui dizendo aqui, ó, meu nome é Paulo, mas não me importa saber quem eu sou, importa saber quem Jesus é. Quantas vezes nós temos feito o contrário? Ou quantos líderes hoje têm feito exatamente o contrário? Eles querem mostrar quem eles são, eles querem mostrar o seu ministério, eles querem mostrar o seu sucesso. O Evangelho não é sobre nenhum de nós, é sobre Ele, sobre Jesus. A gente está cansado de ouvir baboseira, a internet está cheio. Você é o ponto fraco de Deus, é tudo sobre você, você é o centro da vontade de Deus. Você. A gente começa a ouvir umas músicas, a gente estava ouvindo umas ontem, né, Gabi? A gente está tentando, dá uma dificuldade, meus amados, a gente conseguir música para o repertório. Porque a música começa assim: eu vou isso, eu vou aquilo, eu não vou mais assim, eu não sei mais o que, eu o quê? Eu me prostro e sei que não vale nada o que eu tenho para dizer, é tudo Ele. Eu tenho que me humilhar e desaparecer para que Ele seja visto, porque é sobre Ele. Esse Evangelho, que parece Evangelho, mas não é Evangelho, essa coisa muito parecidinha com o Evangelho. Se alguém tentar te dar uma nota de 50 reais feita num papel de caderno, assim, escrito 50 reais, você aceita? Todo mundo sabe que é falsa, né? Mas quando alguém falsifica uma cédula e ela é quase igual ao original, ela passa pela original, só que ela não vale nada. E assim esse maldito falso evangelho, que parece evangelho, que tem a aparência de piedade, assim, parece que, nossa, é uma coisa que faz a gente chorar, se emocionar, né? Porque está falando do amor, está falando de não sei o quê, mas não fala da glória de Deus, não fala de Jesus, de quem é esse Jesus. É tudo sobre Ele. Quem é Ele? Aí Paulo começa dizendo: eu vou escrever 2 linhas sobre mim aí, mas não importa quem eu sou, importa quem é o que. Importa esse aqui, que foi prometido por Deus pelos profetas. Mas o nascimento, o ministério de Jesus, a morte, a ressurreição de Jesus, não foi um fato isolado que aconteceu do nada no meio de um povo que ninguém sabia o que estava acontecendo. Tudo isso já tinha sido prometido. Deus chamou Abraão, Deus começou o ministério. Antes de Abraão, Deus já prometeu lá para Adão e Eva. Ele começou a traçar esse plano, traçar esse caminho e mostrar o que ele ia fazer, para dar credibilidade para isso que ia acontecer. Os profetas falavam, os profetas profetizavam coisas que nem sabiam como ia ser, como ia acontecer, mas Deus dava revelação para eles. Isaías profetiza de alguém que ia sofrer, que foi moído por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados. Sabe por quê? Porque o Evangelho é sobre Ele. A Bíblia é sobre Ele. Ele é o personagem principal. Ele começa tudo e Ele termina tudo. A Bíblia não é sobre o homem se encontrando com Deus. A Bíblia é sobre Deus resgatando o homem. Às vezes a gente fala umas coisas, eu fico até pensando se não é bobagem o que a gente está falando. A gente diz a Bíblia é o nosso manual de instruções, até é, mas não é só isso. A Bíblia conta uma história, e uma história que eu não tenho condições de fazer nada, é Ele quem faz tudo. A Bíblia conta a história de um homem rebelde, de um ser humano que não quer se aproximar de Deus, que quer distância de Deus, mas que Deus vai lá resgatar ele. E faz ele cair em si, faz ele entender que ele é importante, que ele é precioso, não porque ele vale alguma coisa. Porque Deus podia ter resetado tudo, Deus podia ter desmontado tudo, feito tudo de novo do zero, mas Ele escolhe pegar essa humanidade caída e demonstrar amor e amar e dar oportunidade de salvação. E os profetas falam sobre isso. É sobre Ele, aquele que é prometido por Deus, pelos profetas. Todo o Antigo Testamento faz menção a Jesus. Se você leu o Antigo Testamento e não viu Jesus, você leu errado, tem que ler de novo. Lê até entender. Lê até entender que Davi, quando está matando o gigante Golias, não é você matando os seus gigantes. É Jesus matando os gigantes que nos oprimem. Lê até entender que você não é José sendo injustiçado, coitadinho de mim, como José foi injustiçado, eu também estou sendo. Não, é Jesus sofrendo por mim para me salvar.
sobre Ele, sobre Jesus, é tudo sobre Ele. Olha o teu nome. Ele foi prometido lá desde o início. A Isabel falou semana passada, até aquele animal que nós não sabemos nem a espécie, aqueles animais que foram mortos para dar roupas para Adão e Eva, já estavam simbolizando o Cordeiro de Deus que seria morto pelo pecado, que seria entregue. É tudo sobre Ele. Ele foi prometido pelos profetas. Ele era um descendente de Davi. Olha só o versículo 3. Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Havia promessas de que viria um rei, e esse rei seria descendente do próprio rei Davi. O povo judeu esperava um rei que viesse como Davi veio, um rei poderoso, reconhecido, um rei que pudesse realmente resolver a situação daquela nação. Ele veio, mas não foi reconhecido. Paulo está falando duas coisas aqui quando ele diz que Jesus era descendente de Davi. Em primeiro lugar, que Jesus tinha direito ao trono, porque ele era descendente de quem Deus botou no trono. Deus botou Davi no trono e disse: teu descendente vai reinar. Então Jesus tinha direito ao trono. É por isso que Mateus se preocupa em montar uma genealogia, por isso que Lucas se preocupa em montar uma genealogia, para mostrar que Jesus era realmente quem deveria ser. Mas tem outra coisa importante aqui, nesse versículo. Fala que esse descendente de Davi, esse que foi prometido, ele tinha a natureza humana como nós. Ele se fez homem. É isso que está dizendo. Como homem era descendente de Davi, ele tinha a natureza humana. Ele foi o segundo Adão, aquele que viveu sem pecado e não pecou. Ele foi aquele que podia fazer o que nenhum outro homem podia fazer, que era viver sem pecar e entregar a sua vida por nós. Qualquer um de nós que morra por alguém vai ser só um mártir. Qualquer um de nós que entregue sua vida vai ser alguém talvez que vai ser lembrado por muito tempo, mas ele vai ser lembrado por toda a eternidade como aquele que pôde entregar a sua vida, mas que podia tomar ela de volta, porque ele não tinha pecado. Ele era descendente de Davi, ele era aquele que precisava vir de onde tinha que vir. Deus planejou tudo isso, Deus colocou ele no lugar certo. É tudo sobre Jesus, é sobre quem ele é. Paulo não fala dos seus ascendentes, do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, mas fala do ascendente de Cristo, da rei Davi, de onde veio Jesus. E agora, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nem só a natureza humana de Jesus é retratada aqui, mas a natureza divina dele agora é mostrada. É tudo sobre ele. Nós somos adotados, nós somos feitos filhos de Deus por adoção. Jesus é filho de Deus porque ele tem a essência de Deus, porque ele é o próprio Deus. Jesus é o Filho prometido. Jesus foi declarado, quando Jesus venceu a morte, Jesus diz assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, e ele reina com poder. O cordeiro que foi morto ressuscita como um leão. Eu sempre falo isso, pare de olhar Jesus como, até alguns segmentos, né, tem a costume de ter aquela cruz que tem a figura do Jesus crucificado, né? Nós usamos a cruz vazia, porque não está ali. Mas a gente olha para aquela cruz e a gente fica com peninha, né? De Jesus ali apanhando, machucado, sofrendo. Sim, ele sofreu por nós, mas ele não está mais lá. Ele agora é todo poderoso, ele é o Rei dos Reis, ele é o leão que comanda todas as coisas. É tudo sobre esse Jesus. Quantas vezes nós temos esquecido disso? Jesus, o Filho, o Verbo que existia desde o começo, o Filho de Deus, ele se faz carne, ele vem viver o seu ministério aqui na terra, ele morre por nós, ele ressuscita por nós. Por isso que é tudo sobre o que ele fez, não sobre o que nós fazemos. Os judeus não conseguiam entender que a profecia do servo sofredor e a profecia do Rei da Glória eram sobre a mesma pessoa. Os judeus não conseguiam entender por causa da arrogância no coração deles, de querer um rei no estilo que eles pensavam. Nós muitas vezes somos assim também, nós não queremos
pessoas liderando se a gente não for do perfil, do padrão que a gente quer. Isso é inerente ao ser humano. Nós criamos a imagem do nosso mestre, do nosso Deus, muitas vezes. Nós criamos uma falsa imagem. Mas ele era o prometido. E ele ressuscitou com todo o poder, com toda a autoridade. Ele venceu o último inimigo a ser vencido, que era a morte. E a partir daí ele diz assim, todo o poder. Ele tem todo o poder. É sobre ele que o Evangelho fala. É por isso que o Evangelho pode redefinir as nossas identidades. Sabe por quê? Porque o Evangelho é sobre alguém que é perfeito. Não dá para confundir o Evangelho com mais uma filosofia de vida, como tem tantas ali. Não dá para confundir o Evangelho com mais uma religião, um sistema religioso. Faça isso, não faça aquilo. Paulo fala lá para os Colossenses. Pare de confundir essas coisas. Paulo dedica um espação lá na carta aos Gálatas falando. Pare de achar que isso aqui é um sistema religioso. Não é. Pare de achar que é sobre o que eu posso fazer para agradar a Deus, para que Deus não me destrua. Pare de achar que é sobre aquilo que eu posso fazer para agradar uma divindade. É sobre o que Deus fez por nós, para que nós pudéssemos nos achegar diante dele. O Evangelho, então, não é sobre nós, mas é sobre Cristo. E é por isso que nós podemos ter a certeza que a nossa identidade pode ser duas coisinhas: corrigida e redefinida por Ele. Amados, quando nós temos a identidade do Evangelho em nós, ela nos transforma. O cristão não pode se ofender quando alguém disser para ele que o caráter dele precisa ser aperfeiçoado. Isso é uma ofensa para as pessoas muitas vezes. Se eu disser, olha, teu caráter precisa mudar, o quê? Tu está dizendo que não tem caráter? Tu está dizendo que... Não, o cristão sabe que o caráter, nosso caráter tem que ser aperfeiçoado todos os dias, até a consumação, até o final. Nosso caráter vai sendo mudado, vai sendo transformado, vai sendo corrigido. Os nossos desvios, as nossas falhas, eles precisam ser mudados. Me preocupa é quando não muda. Me preocupa é quando a gente continua no mesmo pecado, dia após dia, semana após semana, ano após ano, cometendo o mesmo pecado, fazendo as coisas do mesmo jeito, fazendo de conta que está tudo bem. O Evangelho precisa redefinir a nossa vida. O Evangelho precisa transformar as nossas coisas, o nosso interior, a nossa vida. E porque as boas novas são sobre alguém que é perfeito, porque o Evangelho é sobre alguém perfeito, nós podemos confiar que Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos conduzir até a perfeição. Porque o Evangelho é sobre alguém que foi prometido por Deus. Nós podemos ouvir o nosso chamado e confiar nesse chamado. Porque não é um homem chamando. Porque não é alguém que se arrogou, não é uma pessoa que vem do nada, como alguns fazem e começam a dizer que eles são alguma coisa. Mas foi alguém que foi prometido por Deus e que Deus cumpriu uma promessa que havia sido feita. E é por isso que nós podemos olhar para a Bíblia, para as páginas da Bíblia, e olhar para as promessas que Deus faz para nós. E podemos confiar nelas. Quando Deus promete que Ele vai cuidar de nós até o fim, nós podemos confiar. Quando Deus promete que Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos para viver, se nós buscarmos primeiro o reino dEle, nós podemos confiar. Quando Ele nos promete, como Paulo fala, quando Paulo fala que ele aprendeu a viver com qualquer coisa, com muito ou com pouco, Ele pode todas as coisas em Jesus, nós podemos confiar nisso e trazer isso para a nossa vida. Jesus, se eu passar por crise, se eu passar por dificuldade, se eu sofrer, eu não estou nem aí, porque eu confio em Ti, que tudo que eu preciso Tu vai prover para mim. Porque Ele é o Rei prometido, porque Ele é o Rei dos reis, nós podemos nos colocar como servos diante dEle. Porque Ele é o Rei, o Filho de Davi, nós podemos nos colocar como servos e confiar nele, como um Rei que nos guia poderosamente. Amados, o Evangelho é sobre alguma coisa que alguém fez por nós. Boas novas. Isso era para alguém que tinha recebido uma cidade que estava parada, o povo, o rei e o exército estavam em guerra e a cidade estava lá esperando o resultado. Será que o nosso exército vai ganhar? Ou será que nós vamos ser rendidos, nós vamos acabar perdendo? E daí o outro exército inimigo vai nos invadir.
E aí quando vinha o Evangelho, a boa nova, a boa notícia era quando alguém chegava gritando dentro da cidade e dizia: vencemos a guerra, pode parar o medo, pode parar de ter medo, porque o nosso exército, o nosso rei lá venceu a guerra e nós não vamos mais ser invadidos, nós não vamos mais ser escravizados. Isso é Evangelho. É as boas novas de que Jesus venceu a morte, o pecado, o inferno, e porque Ele venceu, nós não vamos mais ser escravizados. Porque Ele venceu, nós temos vida eterna. Porque Ele venceu como Rei Todo-Poderoso, nós podemos ter vida e vida em abundância. Porque Ele é o Filho de Deus que recebeu todo o poder. Nós podemos confiar que Ele vai nos dar o poder necessário para a gente cumprir a nossa missão. Meu amado, não tenta cumprir a tua missão com a tua força. Não tenta viver o Evangelho, viver uma vida cristã pelas tuas próprias forças. Mas confia no Senhor e pede misericórdia ao Senhor para vencer o pecado, para vencer as tentações, para vencer as dificuldades, para vencer as barreiras que nos impedem, para vencer a vergonha que nós temos de nos declarar cristãos muitas vezes, para vencer o medo. Quantos cristãos amedrontados hoje nós temos visto? Confia no Senhor para vencer o medo. Nós somos chamados a testemunhar, pregar, anunciar, mas nós só podemos fazer isso se a gente confiar que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei Todo-Poderoso, Ele é o Deus que venceu, que tem todo o poder. Quando você lê Mateus 28 de novo, você presta atenção nisso e pensa na implicação que tem Jesus dizer: eu tenho todo o poder e toda a autoridade. Então, porque Ele tem toda a autoridade, porque Ele é o Filho de Deus, nós podemos continuar caminhando nessa terra, confiando nele. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é sobre nós, não é sobre o que nós fazemos. O Evangelho é sobre Deus nos dando poder para a gente vencer o mal. O Evangelho é sobre Jesus vencendo a morte, vencendo o pecado por nós, nós nos entregando e reconhecendo que nós não somos nada, e Ele dando a cada dia poder para nós, para a gente vencer as tentações. Quando a gente se prostra diante dEle e pede misericórdia dEle e reconhece que nós não somos nada. Esse é o Evangelho que Paulo estava pregando. Esse era Paulo, servo desse Jesus Todo-Poderoso, chamado para o Evangelho, separado para o Evangelho. Quem somos nós, meus irmãos? Quem sou eu diante de Deus? Quem somos nós diante desse Deus Todo-Poderoso? Por isso nós temos a certeza e a garantia de que nós somos cuidados por Ele em todo o tempo. Por isso nós temos a certeza e a garantia de que o que Jesus começou em nós, Ele vai terminar. Jesus não deixa serviço pela metade. A gente está tão acostumado a ver tanta coisa pela metade aqui, mas Jesus nunca deixa o serviço pela metade. Se Ele começou, Ele vai terminar na tua vida. Confia nele, te entrega diante dEle, chora o teu pecado amargamente diante dEle, para que Ele possa te resgatar e que Ele possa continuar fazendo a boa obra na tua vida. Esse é o Evangelho que Paulo pregava, e esse é o Evangelho que nós precisamos viver, que redefine a nossa identidade, porque é tudo sobre Jesus. Aleluia. Amém? Coloca de pé, meu amado, por favor. Só o louvor, por favor. Vamos fazer aquela canção e depois o pastor vai estar assumindo a microfone, vai estar olhando para a gente. Eu fiz pra merecer
Aleluia, nós queremos orar. Palavra gloriosa que ouvimos nessa manhã. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Convém que Ele apareça e que nós desapareçamos. Convém que o Evangelho seja a expressão máxima do nosso ser, querido, do nosso viver, do nosso pensar, do nosso falar. Feche teus olhos e a tua cabeça. Aleluia. Eu lembrei de uma canção que os jovens cantam, que tem tudo a ver com Ele, e somente com Ele. É por Ele, é para Ele. Eu lembro de Romanos 11, quando Paulo está encerrando, diz que tudo é por Ele, para Ele, é por meio dEle, é para o louvor da glória dEle. Aleluia. Porque Ele é a essência de tudo. Eu quero orar com você nessa manhã, porque você precisa sair dessa porta aqui e realmente entendendo que você não é nada, mas o Evangelho que foi implantado no teu coração, que transformou a tua vida um dia, essa palavra que é o próprio Verbo, Cristo que está em ti, o qual Paulo também define assim, Moisés. Eu lembrava desse texto quando tu pregava. Já não vivo eu já não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim, é o Evangelho, é a palavra que está em mim. E você precisa sair desse lugar hoje de manhã com essa mesma convicção, querido, com essa mesma certeza de que você precisa levar esse Evangelho que você representa e que você realmente vive, deve viver lá para fora, porque tem muitas pessoas precisando ouvir essas palavras. Que nós vencemos, que Jesus já venceu a guerra, que o terror e o temor e a condenação não tem mais força, porque Jesus já conquistou a vitória. Você tem que transmitir isso para as pessoas lá fora. Não é isso que é Evangelho, é transmitir a boa nova de que a vitória, que a batalha foi ganha. Então, se você vive o Evangelho, você precisa transmitir essa verdade para aqueles que estão morrendo sem esperança, sem Deus. Faça isso, convide pessoas, traga pessoas. Se tiverem pessoas para nos visitar e ouvir o Evangelho nessa noite, nós vamos dar o nosso lugar para essas pessoas poderem ouvir a palavra, irmão. Aleluia. Então você tem que sair daqui com essa convicção, com essa certeza que você é sério, que você tem um chamado. Aleluia. Redefina a tua vida aqui, os teus projetos de vida, o teu entendimento com a palavra. Tem tudo a ver com Ele e somente com Ele. Vamos orar. Se você precisa dessa força, você precisa dessa coragem, você precisa desse temor, você precisa vencer você mesmo em alguma situação da sua vida. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Eu quero orar com você aí no seu lugar, logicamente. Você quer ser um transmissor, que a vitória já foi vencida, já foi conquistada por Cristo. Levar esperança e ser o Evangelho em ação. Eu queria que você levantasse uma mão para o céu, aí onde você está, porque essa palavra falou profundamente ao meu coração. E eu sei que falou contigo também. Aleluia, nós temos um compromisso de viver, de ser esse Evangelho em ação. Aleluia, Cristo não está mais aqui, mas nós somos cristãos, que é representantes de Cristo na terra. Não representantes de nós mesmos, não representantes da nossa igreja, não representantes da nossa convenção, não representantes da nossa religião, não. Nós somos representantes do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. E isso é uma grande responsabilidade, grande privilégio, mas uma grande responsabilidade. Nós não podemos nos calar, nós não podemos mais nos calar, igreja do Senhor. Nós temos que proclamar o Evangelho, nós temos que ser os arautos dessa geração. Em nome de Jesus, levanta a mão para o céu se você quer ser esse arauto, esse proclamador, se você quer ter essa graça, esse poder, essa autoridade, esse entendimento, o poder que vem do alto para te capacitar.
usar com os dons e talentos que Ele te deu. Vamos orar agora em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por essa manhã, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo que vimos e ouvimos nesse lugar. Porque nós somente não ouvimos apenas, Pai, mas nós também vimos a ação poderosa do Teu Espírito Santo através dessa palavra. Os nossos olhos da fé estão abertos, estão mais abertos a partir desta palavra. Nós nos sentimos responsabilizados, comprometidos ainda mais com aquilo que nós vimos e ouvimos nessa manhã. E nós queremos sair desta porta para fora, decididos a fazer a diferença. Nós não somos em nós mesmos a diferença. Nós não temos em nós mesmos a condição de mudar nada. Nós não temos em nós mesmos a condição de transformar o ambiente em que nós vivemos. Mas o Teu Evangelho tem, a Tua palavra tem, a Tua pessoa tem. E o Senhor nos fez templos do Senhor. Nós não somos nada, mas o Senhor é tudo em nós. E nós queremos proclamar o Teu Evangelho, pregar essas boas novas, anunciar aos que não têm esperança essa vida nova em Ti, que há em Ti. Por isso, nesse momento, nós entendemos que nós precisamos sumir para que o Senhor apareça. Nós precisamos desaparecer para que o Senhor cresça em nós e realmente, Deus, nos permita frutificar e glorificar e exaltar e engrandecer o Teu bendito nome através da pregação, da proclamação do Evangelho de total libertação ao ser humano. Porque o Teu Evangelho não faz realmente pela metade, não coloca remendo, não faz reparo. O Teu Evangelho nos faz novas pessoas, pessoas que nasceram de fato e de verdade da água e do Espírito e que vivem a nova vida agora, aleluia, para Te servir, para Te amar, para Te honrar, para Te glorificar. Abre a nossa boca, abre o nosso entendimento, nos ajuda a celebrar nessa manhã a grande vitória do Calvário, aleluia, que nos faz mais do que vencedores. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, anima a Tua igreja, dá coragem para a Tua igreja ainda mais nesses dias, porque o Senhor está voltando e é tempo ainda de pregar o Evangelho com muita urgência, com muita dedicação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã, a tua decisão, fica firme no que você ouviu, toma posse desta palavra gloriosa aqui. Amém? Aleluia, esse Evangelho é poderoso. Aleluia, Ele um dia nos transformou. E essa experiência tem que nos levar a realmente trazermos essa oportunidade a outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Hoje estamos aqui de novo às 19h30. Realmente para proclamar esse Evangelho, para fazermos mais um culto, para glorificar o nome do Senhor, amém? Que Deus abençoe. Não esqueçam da live da Escola Dominical às 16 horas, o irmão Robertson estará conosco, estaremos aí dedicando esse dia ao Senhor, celebrando a Sua presença. Aproveita ao máximo o teu domingo, descansa, faz a tua parte, da família, com a família, mas também não esqueça de estar conectado, firme, ligado no Espírito Santo de Deus, que é o nosso sustentador em todo o tempo. Deus abençoe cada irmão. Mais algum aviso que eu tinha esquecido, irmãos? Não? São esses, irmão Bando? Nossa agenda está aí, A agenda agora está bem limitada, Porque todos os nossos eventos nesse momento estão cancelados, a não ser os cultos que nós continuamos fazendo nos mesmos dias e horários. Às quartas estamos aqui sempre orando, buscando o Senhor. Sempre precisa de inscrição, Gabriel? Bom dar o nome, Por enquanto ainda precisamos, porque vai que extrapola muito o número, daí fica ruim para nós. Temos tantas pessoas, mas que Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Então feche os teus olhos, agradecido a Deus por tudo que vimos e ouvimos, e alegres por esse culto maravilhoso que estamos encerrando, em nome de Jesus, agradecidos, dizendo com o amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo Consolador esteja com cada irmão, com cada irmã, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Realmente deu um domingo, uma semana abençoada para aqueles que nós não, talvez nos veremos mais
Nesses próximos dias, que Deus abençoe vocês de uma forma especial, em nome de Jesus.